Bom dia, igreja, amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41. Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. Se você encontrou, se coloque em pé para a gente ler esse texto. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Perguntou. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, e o tema dessa mensagem é tempestades que ensinam. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: tem tempestades que ensinam. Queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a pedagogia de Deus para que a gente tome posse de uma mentalidade do reino de Deus. A coisa que Jesus mais falou foi sobre reino. Quando Jesus falava as suas palavras, as suas mensagens, tudo aquilo que Jesus ensinava tinha a ver com uma pedagogia do reino. Ele queria ensinar para a gente um coração. Ele não queria ensinar para a gente uma fórmula mágica de você viver o evangelho, mas ele queria ensinar-nos uma identidade que nós precisamos viver para que nós de fato sejamos a revelação do reino de Deus. Para que de fato nós sejamos não apenas, não que apenas nós possamos dar o testemunho com as nossas bocas, mas a gente ser testemunha daquilo que é o evangelho, daquilo que é o reino de Deus na terra. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. Deus está ensinando. A palavra de Deus, ela não tem um caráter de apenas nos chamar a atenção, de apenas nos colocar e nos, vamos dizer assim, nos corrigir, mas ela quer nos mostrar uma pedagogia do reino de Deus. Portanto, é importante que nós, ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, nós tenhamos um espírito humilde, uma consciência que nós precisamos aprender sobre o reino, que nós precisamos aprender o que de fato é o reino de Deus, e o que de fato nós precisamos saber, entender e tomar posse para que nós possamos viver e refletir esse reino de Deus. E é interessante a gente olhar esse texto, porque esse texto vai falar muito conosco. Esse texto fala muito comigo, porque assim como esses discípulos passaram por essa situação, nós olhamos que nas nossas vidas é assim também. Tem tempestade que nós enfrentamos que não tem o propósito de nos matar, mas tem o propósito de nos fazer crescer, de nos fazer entender o reino, de nos fazer entender o caráter do reino, de nos fazer entender a mentalidade do reino, de nos fazer entender que toda circunstância e todo processo que nós vivemos na nossa vida, na nossa fé, tem um propósito. E o propósito é nos tornar mais parecidos com Cristo. E automaticamente essa cultura do reino possa passar sobre todas as pessoas. É interessante a gente falar disso e ouvir o que foi ministrado no louvor através da vida do Fábio, porque só corrobora com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Que nós precisamos gerar em nós essa cultura de reino. E olhando para esse texto, nós vemos que Jesus chega para os seus discípulos em um dia comum, como qualquer outro dia, mas ele simplesmente força a barra na vida dos seus discípulos. Fala assim: Deus, olha para a pessoa que está do lado e fala assim: Deus
Vai forçar uma barra na sua vida, irmão. Aí eu sei que você já pensou assim, lá vem o profeta do Apocalipse. Tem situações na nossa vida que parece que Deus força uma barra. Parece que Deus está realmente apertando o parafuso. Parece que nós estamos vivendo de fato situações em que nós somos espremidos, que nós somos pressionados, que nós somos expostos a dificuldades na nossa vida, na nossa fé. E essa dificuldade ela tem um propósito. Esse propósito é aprender com aquilo que o Senhor está permitindo que aconteça na nossa vida. Pastor, você está dizendo que todas as dores, todos os sofrimentos são produzidos por Deus? Não, mas eu quero dizer para você com certeza que isso tudo tem uma permissão de Deus para que você aprenda algo com essa situação. Jesus chama os seus discípulos a atravessar para o outro lado. E é interessante que a gente vai olhar para o texto e vai perceber que já era tarde. A hora já era avançada. Não era a hora de Jesus chamar ninguém para fazer isso. Não era a hora que naturalmente um barco faria essa travessia. Mas Jesus força uma barra. Jesus coloca seus discípulos em uma situação onde ele quer ensinar para os seus discípulos o que é de fato viver pela fé. O que é de fato viver por princípios. O que é de fato confiar no senhorio de Cristo. Que nós precisamos entender que não é apenas, a nossa vida cristã não é apenas confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E fazer isso muitas vezes da boca para fora. Mas é a gente permitir que o Senhor seja Senhor dos nossos dias. Que o senhorio de Cristo esteja sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos relacionamentos. Que Cristo seja o centro da nossa experiência como ser humano. Que Cristo seja o principal fundamento da nossa fé. E o Senhor está ensinando os seus discípulos nessa questão. E deixa eu dizer algo para você, nós precisamos entender os processos. Você precisa entender os processos que você está vivendo, você precisa entender os processos que você está enfrentando na sua vida nesse momento. E eu quero dizer para você, não pare enquanto não completar o processo. Uma das piores ações nossas é desistir no meio de um processo. É quando você não completa o ciclo, quando você não aprende, você não cresce, você não amadurece, você não vence, porque você simplesmente aborta aquela situação no meio do caminho. E é interessante que Jesus colocou os discípulos numa situação em que não tinha como voltar atrás. O barco estava no meio do caminho. E eu fico pensando assim, cara, o barco podia estar um pouco para cá, um pouco para lá, que dava para sair nadando. Mas o barco estava no meio do caminho, não tem como pular. É Jesus forçando uma barra para que os discípulos, de fato, reconhecessem que o senhorio de Cristo e que a autoridade de Cristo estava agora sobre eles. E que se eles tivessem um pouquinho de fé, aquela tempestade poderia ser acalmada a partir da fé que eles tivessem. É esse o ensinamento de Jesus para aqueles homens. E é interessante que nós vivemos situações assim na nossa vida, no nosso casamento, no nosso dia a dia, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, situações que muitas vezes a gente para e fala assim, meu Deus, está espremendo, Deus está apertando o parafuso, Deus está esfolando a gente como filho de Deus, e nós muitas vezes estamos ali parados diante de uma situação em que a gente não vê outra situação. É Jesus nos ensinando que em determinadas situações da nossa vida a gente só vive e só vence pela fé. Nós precisamos viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Quem é justo aqui? Quem é justificado em Cristo Jesus? Você precisa viver da fé, irmão. Você precisa viver dessa consciência. E nós queremos aprender algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que nós aprendemos é que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. Isso aqui falou muito comigo, porque na nossa vida é assim, já era tarde. E eu tenho a sensação na nossa vida, na nossa experiência de fé, na nossa caminhada cristã, não é assim, Aldo, que Jesus chega atrasado na nossa vida. Parece que Jesus chega sempre na hora errada.
Deus, mas eu estou envolvido aqui com tanta coisa, eu tenho sonho, eu tenho projeto, estou envolvido na educação dos meus filhos, no futuro dos meus filhos, eu estou envolvido num negócio novo, num empreendimento novo, eu estou envolvido numa célula nova, numa igreja nova, eu estou envolvido em tantas coisas, o Senhor chegou na hora errada. Eu acho que a sensação que os discípulos tiveram foi exatamente essa. Senhor, mas que hora é errado você fazer isso? Que hora é errado para a gente atravessar? Isso comunica com você? Você tem a impressão que Jesus chega na sua vida em momentos que parece que não é a hora certa? Que as propostas de Deus para mim e para você chegam em um momento que parece que não é a hora correta para que aquilo aconteça. Mas Jesus, Deus, através do Espírito Santo de Deus, está forçando uma situação para que a gente possa passar para o outro lado. Sabe o que fica claro nesse texto? Que tem coisas que o Senhor quer que eu viva, que você viva, que os discípulos vivenciassem, e essas coisas que eles precisavam vivenciar, era necessário que eles passassem para o outro lado. Deus está forçando uma barra na sua vida em algumas áreas, porque Ele quer que você atravesse para o outro lado. Que você viva coisas novas, que você experimente tempo novo, que você experimente uma experiência nova, um novo tempo, um novo relacionamento, uma nova fé, uma vida totalmente pautada e apaixonada pela doce presença do Espírito Santo de Deus. Mas isso não vai acontecer desse lado de cá. A mensagem de Jesus para os discípulos era basicamente: olha, eu tenho algo a ensinar para vocês, mas o que eu preciso ensinar para vocês, vocês vão precisar passar para o outro lado. Eu quero levar vocês a um nível diferente. Eu quero fazer com que vocês cresçam na sua fé. Eu quero fazer com que vocês deixem de ser meninos, que vocês amadureçam, mas é necessário que vocês sejam colocados em situações que muitas vezes vocês não querem ser colocados. Talvez essa seja a sua realidade nessa manhã. Eu me lembro quando eu era jovem, faz pouco tempo, viu, gente? Eu era bem jovem, faz alguns poucos anos. Mas eu lembro que um pastor um dia chegou em mim conversando comigo num tempo de discipulado, de ser pastoreado na minha juventude, aquele ímpeto de jovem, né, que quer fazer tudo, quer, né, ganhar o mundo para Jesus. E eu lembro que eu estava passando uma situação difícil, e ele falou para mim, falou assim: filho, aprenda o seguinte, a sua fé vai te colocar em lugares onde o Senhor vai sempre exigir que você cresça mais. Que tem lugares que você precisa viver em Deus, que você precisa passar por momentos difíceis. E esses momentos difíceis não têm propósito de te matar, mas têm propósito de levar você a um novo nível de relacionamento com Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não enxergamos super-homens. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não enxergamos super-heróis na fé. Nós enxergamos homens que viveram os processos e se entregaram intensamente ao Senhor em cada processo que viveram, que decidiram sempre passar para o outro lado na sua fé. E talvez essa seja uma decisão que nós temos que tomar nessa manhã. Continuaremos aqui nesse lugar que está confortável, ou decidiremos entrar no barco, mesmo que no meio do oceano pode ser que algumas tempestades nos aflijam, alguns ventavais balancem o barco, que em determinados momentos da nossa vida pode ser que a gente tenha a sensação que nós estamos perdendo o controle, mas isso tudo faz parte de um processo de crescimento, de um processo em que o Senhor está nos elevando a um nível maior de intimidade e responsabilidade diante daquilo que nós somos, que é representantes desse reino. Jesus nos chama para o ministério e a gente diz: espera, Senhor, se o Senhor chegou na hora errada, deixa eu acabar de realizar alguns sonhos. Espera, deixa eu terminar de formar os meus filhos. Espera, Senhor, que eu tenho que terminar de pagar algumas contas. Isso aqui é bem real, né? Pagar contas. Espera, Senhor, eu preciso melhorar meu casamento. Preciso preparar melhor. Eu preciso passar essa época de coronavírus.
espera. E nós estamos abortando processos, e nós estamos atrasando processos em que o Senhor deseja fazer na nossa vida aquilo que ninguém mais pode fazer, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer e produzir isso na nossa vida. Processos que precisam começar, ter um meio, ter um começo, ter um meio, ter um fim, para que nós sejamos levados a um novo nível de intimidade com Deus. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa passar para o outro lado. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que eles deixaram a multidão. E eles deixando a multidão, o texto diz. O chamado de Jesus para nós é justamente para deixarmos as multidões. E queridos, hoje as multidões são enormes, né? Porque hoje a multidão é Instagram, é Facebook, é YouTube. A gente tem multidões perto da gente, mesmo a gente não estando presente. Pessoas que o tempo todo estão tentando imprimir em nós uma mentalidade anti-reino. E eu não quero aqui pontuar pessoa X ou pessoa Y, não. Mas é necessário que nós tenhamos o conhecimento da palavra, o conhecimento dessa pedagogia do reino, para que nós possamos, através desse conhecimento, discernir aquilo que é anti-reino. Porque é muito fácil perceber aquilo que não tem caráter de reino de Deus. E que o mundo fica o tempo todo tentando impregnar na nossa vida. Seja feliz, isso é que importa. Busque a sua felicidade a qualquer custo. Se o seu marido está te fazendo infeliz, larga ele e vai arrumar outro. Afinal, o que vale a sua felicidade? Queridos, tantas falas que têm aparência boa, mas são cultura anti-reino. Viva de qualquer forma, ninguém tem nada a ver com você. Assuma quem você é. Culturas anti-reino que ao tempo todo a multidão está imprimindo em nós. E é interessante isso, porque esses discípulos estavam rodeados de multidões, porque Jesus andava rodeado de pessoas, o seguiam, o espremia, queriam tirar dele virtude. Mas nesse momento específico que o Senhor estava ensinando os seus discípulos, ele se afasta de toda a multidão, ele afasta seus discípulos de toda a multidão, e ele vai ter um tempo com os seus discípulos. Deixar a multidão é necessário se você quer viver a vontade de Deus. E quando eu estou dizendo aqui deixar a multidão, não estou dizendo para você viver uma fé enclausurada dentro de uma bolha. Se você se afastar do mundo e dizer, agora eu sou santo, então eu não vou misturar com essas pessoas que são pecadores. Não, não é isso. Mas é você entender que o mundo pode estar à sua volta, mas a cultura do mundo não pode entrar no teu coração. O mundo pode estar te cercando, a consciência do mundo pode estar à sua volta, mas ela não pode tomar conta da sua consciência. Esse lugar em Deus nós precisamos guardar. Nós precisamos deixar a multidão. Eu não sei se você já percebeu, mas agradar a Deus, queridos, significa desagradar o mundo. Ser amigo de Deus significa ser inimigo do mundo. E o contrário também é verdadeiro. Ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. Não tem como conciliar. Jesus foi perseguido, seus discípulos perseguidos. A igreja, a história da igreja mostra uma igreja que está sendo perseguida. Hoje nós vivemos um tempo em que a igreja está voltando a ser perseguida. Porque a cultura do reino é uma cultura anti-mundo. Então é necessário que a gente deixe a multidão. Se você quer viver as promessas de Deus para a sua vida, você precisa começar a deixar a mentalidade da multidão. Você vai na igreja fazer o quê? Num calor desse? Vai para o rio. Vai passear. Você vai correr atrás de Deus para quê? Vai arrumar um marido novo, que é isso que vai responder a sua felicidade. O que você precisa não é de Deus. O que você precisa é de uma família nova, é de viver uma vida nova, um lugar novo. Queridos, mentalidade anti-reino. E nós precisamos avaliar o nosso coração. Quando Jesus nos convida a passar para o outro lado, é justamente isso que Ele está fazendo. Nos convidando para deixar de viver como a multidão,
pela força do seu braço e a passar a viver pela fé, na força do braço e da dependência do Senhor, o justo viverá da fé. O Senhor está nos convidando, igreja, a vivermos pela fé. O Senhor está nos convidando a depender apenas do braço forte do Senhor. O Senhor está nos convidando a construir, a permitir que o Espírito Santo de Deus, através das Escrituras Sagradas, gere em nós uma consciência de reino de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que esse texto diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas em cima do barco, de maneira que já se enchia. E é interessante isso, porque nós aceitamos os chamados, deixamos a multidão, e de repente a tempestade nos encontra. Sabe o que isso mostra para mim? Sabe o que isso me ensina, Ana Paula? Que fazer o certo nem sempre é garantia de que tudo vai ficar bem. Às vezes nós estamos fazendo isso aqui, nos ensina a ser menos religioso. Aquela cultura que nós temos de causa e efeito, que muitas vezes alguma coisa dá ruim na nossa vida, a gente, meu Deus, eu acho que eu não entreguei o dízimo esse mês. É os amigos de Jó, quando ele está passando pela situação difícil que não foi provocada por nenhum pecado, mas foi por autorização divina. Os amigos de Jó questionam: será que você precisa de olhar na sua vida aí, irmão? Tem alguma coisa errada. Você está em pecado, Ana Paula. É por isso que você está vivendo isso. Muitas vezes na nossa mentalidade religiosa é assim que a gente pensa, como se Deus estivesse todo o tempo nos punindo dos nossos erros. Se isso fosse verdade, ninguém estaria aqui, porque a gente já estaria morto, porque a gente erra muito. Nós precisamos gerar e entender essa realidade, queridos. Fazer certo não significa que as coisas vão acontecer do jeito que você está esperando. Jesus acertou em tudo que ele fez, sim ou não? Ele foi perfeito em tudo que ele fez, sim ou não? Responde isso para mim. Sim. E por que na vida dele aconteceu tudo do jeito que aconteceu? Ele tinha pecado, certo? O que a Bíblia diz? Em tudo foi tentado e nada pecou. E por que ele sofreu? E por que essa consciência está em nós? Impregnada no nosso coração, nos aprisionando, nos levando a um lugar em que nós não conseguimos viver uma fé, que nós somos livres no Senhor. Livres diante das tempestades, livres diante das perseguições, livres diante das escolhas. Por que nós vivemos hoje como pessoas que estão presas? Pastor, está acontecendo coisa ruim na minha vida, eu preciso olhar para ver o que está acontecendo. Alguma coisa eu fiz. Não, queridos. Pode ser que você não tenha feito nada. Pode ser que isso seja parte do propósito, do processo de maturidade que o Senhor está gerando na sua vida e na sua fé. Pode ser que isso só seja crescimento. Esses dias eu estava conversando com o Biel, e o Biel está naquela fase assim, aquela fase abençoada. Rebelde por natureza. E às vezes você não dá para entender, acorda assim, bravo, não sei. Acorda, parece que, sei lá, o que aconteceu de noite. E esses dias eu estava conversando com ele, e eu estava falando com ele sobre essa realidade. Falei, filho, você precisa olhar a sua vida. Parece, né, a impressão que eu tenho conversando com o Biel, é que acho que é tanta confusão, né, de hormônio emocional, né, de ordem das suas demandas, da sua vida, daquilo que a sociedade imprime, daquilo que a escola japonesa imprime, daquilo que ele ser um gaidinho dentro de uma escola estrangeira, muito assim, ainda preconceituosa em relação a esses estrangeiros, o quanto que aquilo talvez gera esse conflito de identidade, de propósito, de vocação, o quanto que isso talvez gera dúvida no coração do Gabriel e dos nossos filhos em geral. E a minha conversa com o Gabriel tem sido sempre essa,
de fazê-lo entender que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar dos propósitos, Deus está construindo em você, filho, uma identidade. E o segredo não é fugir. Esses dias ele falou: pai, eu quero sair da escola japonesa, não quero ficar mais não, eu não estou feliz lá, eu não estou legal lá. Eu falei: amém, filho, vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso, mas vamos entender o que Deus está fazendo. Entenda o seu lugar. Porque não é fugir dos problemas que vai fazer você mais feliz. Mas é entender os processos que Deus está te colocando, porque talvez você é um instrumento de redenção nesse lugar. Porque talvez você é o instrumento que vai levar Cristo e vai revelar o reino de Deus nesse lugar onde você não quer estar. Então nós precisamos, queridos, entender que fazer tudo certo não significa que vai dar tudo certo na sua vida. Olha para a história dos discípulos. Vamos começar de Jesus, um cara que fez tudo certo e foi crucificado por fazer tudo certo. Depois nós vamos trazendo os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos martirizados a não ser João. Todos mortos pelo Evangelho, por fazer o certo. E na história da igreja, quem conhece um pouco da história da igreja, você vai ver que nós podemos enfileirar corpos de homens e mulheres que foram martirizados em favor do Evangelho. Mortos. E não foram mortos por estar fazendo a coisa errada. Foram mortos por estar fazendo a coisa certa. Então, queridos, nem sempre fazer a coisa certa significa que o final vai ser do jeito que a gente está esperando que ele seja. Amém? Você entende isso? Então descansa no Senhor. Quando você estiver passando por uma tribulação, você precisa fechar os teus olhos e dizer: Senhor, me ensina logo, porque eu quero aprender. Senhor, me ensina logo, porque eu não quero ficar nesse deserto. Então a consciência que nós precisamos ter é uma consciência de humildade para aprender diante daquilo que a gente está vivendo. Eu creio profundamente que nós vamos chegar no céu, todos nós, e a gente vai olhar. Eu quero que você faça um exercício de imaginação. Nós vamos chegar no céu, tem aquela mesa enorme assim, posta. Lá na ponta está Jesus Cristo coroado em glória, Ele está lá. E quando a gente olhar para Ele, o que a gente vai ver nele é a marca do sofrimento em nosso favor. O que nós vamos ver em Jesus Cristo é cicatrizes do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. As suas costas marcadas com cicatrizes e chicoteadas. As suas mãos furadas, a sua cabeça colocada uma coroa de espinho. As marcas que foram entregues por mim e por você estarão em Jesus. E depois a gente vai olhando assim ao redor da mesa, a gente vai vendo os apóstolos, todos eles, enfileirados um do lado do outro. E quando a gente olhar para a vida deles, nós vamos ver as cicatrizes do Evangelho na vida daqueles homens. Nós vamos olhar, Gil, se nós vamos ver as marcas da dor do Evangelho na vida deles. E eu creio profundamente, igreja, que todos nós vamos chegar lá com muitas cicatrizes. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela disse para mim: pastor, mas é muito difícil. Eu falei: eu sei que é. Mas são marcas do Evangelho na nossa vida, que nós precisamos passar por esse processo em amor ao Senhor. E numa consciência que nós estamos aqui não para poupar a nossa vida, mas para entregá-la em favor de muitos. A quarta coisa que nós aprendemos é que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande calmaria naquele momento. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender, igreja. Você está passando por um vendaval, você está passando por uma tempestade, você está passando por um tempo difícil, não se preocupa. A única coisa que você não pode fazer é tirar Jesus do barco. Porque Jesus qualquer hora vai acordar e vai dizer: acalma-te, tempestade, e essa tempestade vai passar. O problema nosso é quando a gente quer que Jesus saia do barco logo. O problema nosso é quando a gente quer sair a gente do barco logo. Está passando um processo na sua vida, você pula do barco e vai nadar sozinho. Vai morrer afogado, irmão. Porque enquanto Jesus estiver no barco, ainda que pareça que ele está atrasado,
Ele vai acordar uma hora e vai dizer, acalma-te, e o mar vai acalmar. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero dizer algo para você. O que você está passando tem um propósito específico: revelar quem é Cristo na sua vida, revelar o senhorio de Cristo na sua vida. Você sabe que é interessante que na cultura judaica antiga existia a tradição de que eles falavam, eles conheciam que Deus, ele tinha poder sobre as tempestades. E é interessante que Jesus acalmar a tempestade ali não é apenas uma manifestação do poder de Deus no sentido do que ele pode fazer, mas é uma revelação do caráter divino ali. É Jesus olhando para os seus discípulos e olhando eles naquele apavor, daquela tempestade, daquela situação difícil, e de repente Jesus se revela como Deus, Jesus se revela como Senhor sobre a tempestade, Jesus se revela como o grande eu sou, aquele que tem toda a autoridade na sua mão, e Jesus simplesmente triunfa diante daquela tempestade. E os discípulos olham para Jesus e falam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Essa situação que você está passando, meu irmão, é para você chegar no final dela e olhar para sua esposa, olhar para o seu marido, olhar para mim como igreja, olhar para os seus irmãos e dizer assim, quem é esse que fez esse milagre na minha vida? Quem é esse que se revelou de tamanha forma que a sua graça é abundante sobre mim? Quem é esse que tem feito maravilhas sobre as nossas vidas? Se coloque em pé em nome de Jesus.